Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Jornalismo de primeira linha. Rádio Fatos. Foram condenados os primeiros réus da Operação Lava Jato. Os que optaram pela delação premiada foram beneficiados com redução da pena, conforme a lei. Mas algo precisa ser perguntado ao senhor juiz. E os dinheiros roubados serão devolvidos? Este é o tema do comentário de hoje de Alamar Regis. Estamos aí acompanhando atentamente o desenrolar da Operação Lava Jato. Este episódio que é o desvendar do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Quando discutimos com um doente partidário, daquele tipo fanático pelo atual regime instalado no Brasil, que faz de tudo para minimizar o que está acontecendo, sob a velha argumentação de que corrupção sempre existiu e que no governo anterior ao modelo atual roubou-se muito mais que o regime que aí está. O último ano que a Petrobras teve prejuízo foi em 1991, quando Collor era presidente. Foi de 91 mil cruzeiros. Que convertido a valores de hoje, tendo como parâmetro o dólar, por exemplo, na época um dólar custava mais ou menos 1.000 cruzeiros. Vamos encontrar menos de R$1 bilhão em valores atuais. O prejuízo do ano de 2014 agora foi de mais de 20 bilhões de reais. Só de corrupção foram destinados em 2014 6 bilhões e 200 milhões de reais, gente. É o dinheiro que o PT nega que recebeu, o PMDB nega que recebeu, todo mundo nega que recebeu. Mais de 6 bilhões de reais para a corrupção e não foi ninguém que recebeu, não é engraçado? Isso estamos falando apenas na corrupção de 2014. Não estamos falando nos outros 11 anos do atual regime. Mas vamos falar então das primeiras condenações dos bandidos envolvidos na Lava Jato. Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef já foram condenados. Tiveram as suas penas reduzidas porque optaram pela delação premiada. Isto eu acho justo, porque a nossa justiça tem que incentivar os réus a entregarem os bandidos maiores. Só que eu acho que aqueles que ficam de bico calado e não aceitam a delação premiada, coniventes com os maiores, claro, deveriam ter as suas penas dobradas para deixarem de ser bestas. Mas eu quero enfocar aqui um detalhezinho que eu estou percebendo, e muitos brasileiros também estão, que eu gostaria que o notável, magnífico e extraordinário juiz Sérgio Moro respondesse. E a condenação a devolver todo o dinheiro roubado, Sérgio? Como é que fica isto? Se a gente prestar bem atenção, há políticos brasileiros que, em épocas passadas, roubaram milhões. Estão em casa hoje tranquilamente, sem que conste que eles tenham devolvido os dinheiros roubados. José Roberto Arruda, por exemplo, ficou um tempinho besta preso, foi colocado em liberdade. Cadê o dinheiro? O juiz Lalau, aquele sem vergonha, roubou mais de 300 milhões. Hoje está em casa numa boa. E o dinheiro roubado? Cadê? Inúmeros são os exemplos. Vejam bem, a Petrobras hoje está praticamente inviabilizada e falida por causa do desvio de mais de 100 bilhões. A sua dívida hoje é de mais de 300 bilhões de dólares, ou seja, a petrolífera que tem a maior dívida do mundo. Aí ficam com essa conversa fiada de financiamento emprestado pela China, apresentação de balanço e todos esses jeitinhos, como se isso fosse resolver o problema. Não vai mesmo. O dinheiro disponibilizado pela China é empréstimo, não é doação não. E será cobrado amanhã com juros e correção. Ninguém vai dar moleza não. Por que a justiça não determina aos ladrões a devolverem o dinheiro todo que roubaram? Estou falando em tudo. Esse dinheiro tem parte depositado em bancos do exterior e tem também investimentos em mansões, carrões, aviões, helicópteros, navios, barcos, construção de shopping centers e tudo que pertence a esses bandidos, suas famílias ou seus laranjas. Baste que a justiça confisque tudo, inclusive as suas mansões. Ah, mas não pode penhorar a casa que o cara mora. Tudo bem,
toma a mansão que custa milhões de dólares e dê para ele uma casinha simples de sala e 3 quartos que ele continua com seu direito à moradia. Vejam bem que negócio maravilhoso esse de roubar milhões aqui no Brasil. Você rouba 1 bilhão, por exemplo, é condenado a 10 anos de prisão, por exemplo. Opta pela delação premiada, cai para 5 anos. Depois que cumpriu 1/6 da pena, que é menos de 1 ano, fica em liberdade. Não, a boa. Será que não vale a pena passar apenas 1 ano na cadeia para ter a sua família, filhos, netos, bisnetos e todos resolvidos para o resto da vida? Tem até a possibilidade de conseguir um ministro do STF para mandar te soltar com apenas alguns meses. É ou não é um bom negócio? A edição desta sexta-feira do Jornal Rádio Fatos fica por aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Teremos um novo encontro na segunda-feira que vem, neste mesmo horário. Tenham todos um ótimo final de semana e até mais. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.